Gabriel Jesus no Verdão? É isso mesmo, família Palmeiras. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. O Domingos aqui no guarda da ESPN Brasil. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo, onde os jornalistas falaram e muito sobre Gabriel Jesus no Verdão, essa possível chegada para a próxima temporada e tudo sobre o confronto aí pelo Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro. Beleza, turma? Fica até o final do vídeo, já deixa o like e vamos embora pro vídeo. Ele tem muita moral com Arteta, com o técnico que pediu a contratação dele do City para o Arsenal. Ele está voltando agora, né? A gente, inclusive, aqui no Fala Fonte mostrou um vídeo da preparação dele, da recuperação dele. O Bruno até me falou lá no grupo que ele ficou no banco de reservas no último jogo do Arsenal, está retomando. A ideia do Gabriel Jesus é, sim, permanecer no Arsenal, permanecer na Europa, tentar buscar, mas ao mesmo tempo ele sabe que o tempo é curto, porque o Gabriel Jesus entende que ainda tem possibilidades de seleção brasileira. Só que ele precisa o quê? De uma vitrine, quer mostrar a recuperação, mostrar que está apto, que pode ser um jogador a concorrer uma vaga para o Ancelotti para a Copa do Mundo. Então, esse é um ponto. Agora, a janela de janeiro vai ser muito importante para o Gabriel Jesus. Então, o Gabriel Jesus entende que, óbvio, a primeira ideia dele, a prioridade dele é permanecer na Europa, no Arsenal e tudo mais, mas se de repente isso não acontecer, pode ter em janeiro uma análise dele, Gabriel Jesus, com seus representantes, familiares e tal, e ver possibilidades em outros, de respirar novos ares, como fez o Endrick, por exemplo, né? Sabendo que o tempo é cada vez mais curto, pensando em Copa. E aí eu perguntei, olha, volta e meia o nome do Gabriel Jesus aparece aqui de Palmeiras, que o Palmeiras quer, que o Palmeiras pode repatriar, pode pedir de novo uma contratação, um empréstimo, como o Palmeiras já fez em outras janelas. E a resposta que eu tive foi, o Gabriel Jesus, se decidir voltar ao Brasil, né, se de repente ele pensar com os familiares lá em janeiro, olha, uma volta ao Brasil pode ser um movimento interessante para ficar na vitrine, para a seleção brasileira, aquela coisa toda, é Palmeiras. Não, assim, a prioridade 00001 do Gabriel Jesus, num possível retorno ao futebol brasileiro, numa análise que será feita em janeiro, que vai ser muito importante na reabertura da janela, o Gabriel Jesus tem como prioridade voltar ao Palmeiras. Ele só vê o Palmeiras como possibilidade 0001, né? Óbvio que se de repente ele falar, topo voltar para o Brasil e o Palmeiras não quiser, não me parece que acontecerá isso, porque a presidente Leila tem um carinho muito grande, Anderson Barros, o próprio Abel gosta muito do Gabriel Jesus, seria um caminho natural, mas ainda não podemos bater o martelo. Atenção, torcedor do Palmeiras, não se empolgue, não tem nenhuma negociação em andamento. O que tem é um movimento de Gabriel Jesus repensar em janeiro uma possível respirar ares novos, e se for Brasil, é Palmeiras. Se for Brasil, é Palmeiras. Viu? É o caminho mais óbvio, assim, né? Eu duvido que o Palmeiras não vai querer, se pintar a oportunidade, não vai querer o Gabriel Jesus. O Jesus mesmo, né? Sempre que tem oportunidade, que conversa com a gente, que conversa com o João Castelo Branco ou com o Senise, os nossos repórteres por lá, ele fala dessa boa relação que tem com o Palmeiras, e o Hernan, então, está atualizando essa informação pra gente. Toca aí o provável Atlético, provável Palmeiras, provável Atlético, que eu vou rapidamente registrar, porque o Atlético tem Everson, Juan, Vitor Hugo, que é muito bom. Peraí, cara. Júnior Alonso, Pra eu saber quem Alan Franco, Igor Gomes, que é muito bom, gente boa demais. Rony, que é maravilhoso. Arana, parceiro. Bernard, parceiraço. Assiste a gente. Dudu, esse é gente boa demais. E o Hulk, Atlético hoje, né? o incrível Hulk, técnico Jorge Sampaoli, a quantidade de chance de Ney Você não vai Luiz. falar que o São Paulo é gente boa também? Não, esse não. Não? Só os molequinhos da árvore gostavam dele lá no Santos. Falar. Põe o Palmeiras agora, vamos lá, Prates é um rapidinho dos pra fazer a molequinhos da pergunta. árvore. Prates Ele era. no Santos, a forçação foi tão grande que ele quase virou uma pessoa carismática. Faltou pouco. Ó o Palmeiras, Carlos Miguel, Gomes, Bruno Fux e Murilo. Pereira, Piquerez.
Murilo é seu parceiro, né? Por isso que você não vai falar. Alan, lógico. Que o Murilo não tá merecendo ser titular no Palmeiras. O Murilo é muito melhor. O Murilo não tá jogando nada no Palmeiras, você não vai falar. Aí a dúvida, Sossa ou Veiga? O Veiga tem que jogar de qualquer jeito. Te segue? Sossa, não. Pelo amor de Deus. Flaco Lopes e Vitor Roque lá na frente. O Sossa, olha que eu não sou palmeirense, hein? Não. A minha família Mas toda que a é família palmeirense. fala do Mas Sossa? O tal do Sossa, que Celso Ardengue dizia, é bom. Não, senhor. Quando veio do Nottingham Forest, você fez senhor. elogios Não falei, aí. não. Fiz, o senhor não. fez sim. Fiz elogios aqui. Não falei. E dois caras que... Os dois. Sossa e o Facundo Torres. Os dois aqui. Que eu falei nesse programa. Os dois. O senhor não cria narrativas. Não cria narrativas. Professor Celso Zete. Não vem genzada, não. A pergunta que eu quero fazer ao professor Celso Zete vai ser a mesma que a sua. Se você tivesse ali, de frente, no mesmo ambiente que um palmeirense. Tenho várias. Historiadores, Muitas prof. vezes eu fico no mesmo ambiente de Não Palmeiras. são palmeirenses, são historiadores das coisas do Palmeiras. Diferente. Vamos supor que eu estivesse no mesmo ambiente de um palmeirense. Vamos coisa lá. que não está acontecendo. Se fosse um remédio, Um o remédio. que você falaria pro palmeirense acreditar que ainda é possível sonhar com o brasileiro? Tá vendo como é difícil? O argumento. Um remédio? Tem que dar um argumento. Você quer que isso. pegue um remédio Não, daquele? dá um argumento bom pro palmeirense hoje. sonhar. Vai, vamos ver. Enquanto a vida é esperança. Só essa. Não. A esperança é a única que morre. Vocês não têm. Ou a última. Abraço o terço. Abraço o Eu terço. diria assim, teu técnico é o Abel. Olha lá. Abel já é um mestre em voltas por cima psicológicas com o seu elenco. Tá. Né? Vamos supor que eu sou Nem palmeirense. tudo está Vamos perdido. supor que eu sou palmeirense e tô no divã aqui. Eu falaria assim, pode ser que teu time volte a chutar uma bola pro gol, coisa que não fez na final da Libertadores. Tem todo um trabalho para se fazer. Eu diria, é possível, vamos supor que hoje o Flamengo se enrosque. O jogo em Mirassol é difícil para o Flamengo. É mais complicado. Então pode sonhar. Pode sonhar. Eu acho que mais do que sonhar, Edu. Sonhar é coisa para time ruim. Eu mais gosto dessa. Para time que está apelando só para o sonho. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras tem um trabalho estruturado. É uma semana de baixa, eu sei. Os É três com cores difícil. parecidas, olha lá. É difícil nesse momento. Estamos todos parecidos. Não tá igual hoje. É difícil. Aí você viraria para mim e cantaria, me dê motivos. Essa é a música. E eu te daria esses embora. motivos. Tim Maia cantando é uma maravilha. É complicado. A gente falou muito da questão psicológica do Flamengo talvez entrar desligado contra o Ceará. O Palmeiras hoje tem mais problemas psicológicos que o Flamengo. A ressaca do Palmeiras é pior, porque é a ressaca do perdedor. Professor, eu acho que você quase me convenceu. Mas aí eu sempre... Não é o suficiente para pegar uma passagem e ir para Minas. Nem um pouco. Não. Aliás, eu vou pro outro lado. Porque aqui tem o doutor Sapequinha. É professor, Então, esse negócio de Sapequinha, Professor depois eu tenho que Sapequinha. explicar por quê. Também não entendi isso. O professor me deixou quase empolgado, Mas eu vou acreditar. tirar sua empolgação. É? Não alimente nenhuma esperança, o Palmeiras não vai nem ganhar o jogo hoje. Então pode tirar É seu mesmo? cavalinho da chuva. Você veio do futuro também? É a antevisão do fato. O que você falaria, então, pro É a Palmeiras? visão além do alcance da... O ano foi um ano que o Palmeiras teve momentos muito bons, liderou o brasileiro durante uma boa parte da competição, mas no final rateou. No final a coisa desandou, tem que se saber o porquê desandou. Foi que coletivamente o time caiu, individualmente o time caiu também. O treinador não encontrou outras soluções e ele é muito bom em encontrar soluções em momentos difíceis. A coisa no final degringolou. Então o Palmeiras hoje joga em Belo Horizonte contra um Atlético também que não está naquela motivação toda. Deve ter um pequeno público hoje na área da MRV. A Nath Mas é o jogo falou, da entrega de 8.500. faixas, né? Entrega de faixa? 8.500. Entrega de faixas de vice. É o vice da Libertadores e o vice da... depois, senhor. o senhor me liga pra vir aqui. Não, rapaz. Não, é um você jogo- brinca Eu não muito. vou vir mais te Antigamente salvar, tinha essa não. cultura, né, faixa, Você professor? fica provocando o Jogo de entrega Palmeiras, de faixas eu não era vou te coisa salvar mais, cultural não. antigamente, né? O senhor não vem com ironia, Não é? entendeu? Entrega de faixa de vice? É o vice da Libertadores contra o vice da Sul-Americana. Dois times que chegaram a finais continentais e perderam há pouco Mas tempo. chegar à final é pra pouco. E eles têm uma união pouca sinistra. gente. Pra quem não sabe, Galo e Torcidas amigas. Porco têm união sinistra. Então, eu acho que pode um consolar o outro, né? Como assim? Amigo assim, o outro tá dificuldade, a culpa Brother? do outro. Não é meu brother? É. Não, o jeito que você tá falando. A união Olha, sinistra Bubu, é... Eu não entendi esse Mais um, conversa. ele pede Depois você não me música. Ironiquinho, tá reclama. sendo ironiquinho. Mais um, Irônico. Ironiquinho. Mais um comentário sem sentido. Ele Depois pede você música. reclama. Vamos escrever aí. Existe uma união sinistra, Vasco, Palmeiras e Atlético Mineiro. Galo. O Grêmio também faz Também- parte. também é. Também é Pode ser. aliança e torcida. Aliado, e tal. aliado. Então tem isso. Né? Aí os dois estão em situações similares, porque
Um perdeu a final da Libertadores, que esperava muito, o outro perdeu a final da Sul-Americana, que esperava muito. Então, eles estão, os dois, tentando juntar os cacos, né? E terminar de forma digna, em alto astral, a temporada. Mas os torcedores, tanto do Palmeiras... Posso te perguntar uma coisa importante? Importante? Importante, eu até Então vou te não. interromper para isso. O Bubu é um cara que, apesar dele ser louco, e muitas vezes em algumas vezes eu tenho dúvida, em outras eu tenho certeza. Eu podia te perguntar isso, mas como você é um cara pé no chão, equilibrado e é o supercomputador, você talvez não traria uma resposta dessas malucas. Olha, parece esse bigode aí na tela. Mas é porque vai perder, nós estamos quase completando. Atenção, em 23 horas o bigode vai desaparecer. Cuidado agora. Bubu. Mais um comentário pede música, hein? Mais um sem Bubu, sentido pede presta música. atenção. Vai lá. Se O concentra. Palmeiras investiu milhões nessa Mais de temporada. 700 milhões de reais. É isso que eu ia te falar. 70% da dívida do São Paulo Futebol Não Clube. garante O Abel falou 50% um monte dele. na cabeça da diretoria. Eu quero o Sousa, eu quero não sei quem, eu quero nananã, o Mikael. Vieram, os guerreiros vieram. Vocês são malucos. Olhando para esse fim de ano, porque é engenheiro de obra pronta mesmo. Aí que fala é a hora do depois, balanço mesmo. Eu também falo. O ano do Palmeiras é muito frustrante. Com certeza. Você perde o Campeonato Paulista, que era uma chance histórica de ser tetracampeão. O único tetracampeão da história continua sendo em São Paulo, o paulistano, que é a listra vermelha do São Paulo Futebol Clube. São Paulo não é danado. A listra vermelha... Sem brincar. A listra vermelha do São Paulo tem 11 títulos paulistas. A listra preta do São Paulo tem 3 títulos paulistas. Então, 11 mais 3, 14, mais os 22, mais 36. O Supercampeonato Paulista, 37 paulistas. A linhagem São Paulina tem 37 campeonatos paulistas. Então, por exemplo, o Palmeiras podia ser tetra, igualar o paulistano. Isso é histórico. O único tetra genuíno na era profissional do futebol de São Paulo. Pra quem? E perdeu para justamente o seu maior rival. Tá, mas e aí? E que está em crise, endividado, cheio de problema, presidente sofrendo impeachment. Também, né? Esse Corinthians cheio de problema, transfer ban e não sei o quê, vai lá e ganha e impede o que seria um título histórico. Tá. Aí, esse é o começo do ano. Começou o ano assim. Aí ele vai para a Copa do Brasil, que é um torneio brasileiro que mais paga, glamour. Ele encontra de novo o Corinthians. O Corinthians com mais problema ainda, financeiro, dívida, questão política, torcida protestando, jogador não sei o quê. O Corinthians vai lá e elimina o Palmeiras da Copa do Brasil. O Corinthians, então, ele já é campeão paulista esse ano e pode ser campeão da Copa do Brasil. O time paulista que tem mais a festejar esse ano, acho que é o Mirassol, pelo conjunto da obra. Mas dos grandes de São Paulo, o único que vai terminar campeão, e pode ser 2 títulos, podem ser 2 títulos se ganhar a Copa do Brasil, é o Corinthians. Então, o palmeirense gasta mais de 700 milhões. É a temporada em que o Palmeiras mais investe na sua história, que faz as contratações mais caras, que consolida o Abel, aí tá para renovar mais um contrato. Com tudo positivo operante, o Palmeiras não consegue os títulos principais, perde do Flamengo, jogou 3 vezes com o Flamengo esse ano, perdeu todas. Virou filhote do Flamengo. O Flamengo é o pai do Palmeiras. O Abel não consegue. Não tem recurso. Se tem um time com capacidade para bater de frente com o Flamengo, é o Palmeiras. E o Palmeiras não consegue. Ele vê o Flamengo pela frente e, rapaz, não vou conseguir chutar no gol. Entendeu? Então é isso. Aí o palmeirense, ele sabe que ele vai continuar sendo muito forte, competitivo nos próximos anos, mas o ano de 2025, como disse o Prats, tem gosto de cabo de guarda-chuva. Isso Porque aí, sim. você é eliminado 2 vezes pelo rival. Perde a chance de fazer história no seu estado, diante dos seus rivais. É humilhado pelo Flamengo. Calma, calma. Em 2 Essa frentes. humilhação, perdeu. Você joga 3, perde 3, o que é? Humilhado? Foi o Santos tomou 6x0 do Vasco. Se você jogar truco comigo, 6x0. vamos jogar 3 vezes, e você ganhar as 3, você vai me chamar de pato, marreco, que mais? Marrecão. Patão. Pato, você é meu pato. Se eu jogasse 3 vezes com você, qualquer coisa, palitinho, você ia falar, sinuca. Aí, meu filhote, vai cá, entendeu? É assim. Então, o Palmeiras está terminando o A gente ano... está falando aí, parece que o Palmeiras está brigando para não cair. Não, mas o Palmeiras... Também, calma. O Palmeiras... Ele começou bem, tá Calma. começando a se enrolar. Mais O um pouquinho, Palmeiras ficou na frente de uma série de times, mas na hora do vamos ver, pipocou. Como assim? Se fosse o Botafogo que perdesse o título brasileiro como o Palmeiras perdeu, iam falar, é Botafogada, pipocou na reta final. Mas aí o Palmeiras tem cara passando o pano. O Palmeiras, nos últimos 15 pontos, fez 2, é isso? Foi. Tá certo? Então o Palmeiras estava com a faca e o queixo para ser campeão. Ele tinha 3 pontos a mais e vitórias a mais. Ele podia descartar uma rodada na reta final, faltando 6 jogos, é isso?
E Você ele acha que vai conseguiu ter perder o time. gente querendo passar pano? Ô, Celso, você falaria que o ano Não, foi a narrativa frustrante? sempre é... Ah, não. O que você falaria pro Bubu? frustrante? Não, o ano é frustrante, também, o time Edu. não tá Isso, jogando pra não cair, obviamente, né? Torcedor nenhum do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, Abel Ferreira, estava planejando um ano que, além dos campeonatos que o Bubu citou, o Palmeiras também não conseguiu chegar mais longe no Mundial, né? Entregou na fase de grupos um futebol bem abaixo do esperado. É verdade que elimina o Botafogo, depois isso dá uma sobrevida ali para o time, mas enfrenta o Chelsea também, faz um primeiro tempo muito ruim, até um bom segundo tempo, no meu entendimento, mas ainda assim não consegue chegar mais longe no Super Mundial. Então, assim, eu acho que sim, é frustrante, só que eu acho que a gente tem que colocar algumas coisas em perspectiva para a gente entender. Primeiro, o investimento de 700 milhões, ele é verdade, mas metade desse investimento não entrou em campo, né? Metade desse investimento ficou no departamento médico com o Paulinho. É um ano de reestruturação do Palmeiras, em que vários jogadores foram embora e outros jogadores chegaram. Um ano em que o Palmeiras precisou se reinventar no meio da temporada, porque perde 2 dos seus principais jogadores, perde o Estevão, que queira ou não, o Palmeiras passou a jogar melhor depois que ele foi embora? Ok, mas hoje o Estevão, dentre todos os jogadores do Brasil, do futebol brasileiro, não existe ninguém mais em alta do que o Estevão. O Palmeiras tinha esse cara, titular absoluto, artilheiro da era Ancelotti, ele foi embora. O Palmeiras tinha o Richard Rios, que, queira ou não, tá mal no Benfica, mas no Palmeiras ele faz um ano de 2025 espetacular até ele ir embora. Então, assim, eu acho que existe a frustração pelo investimento, pela decepção de ter perdido os títulos, para o maior rival 2 vezes, para o Flamengo, que hoje não é o maior rival, porque nunca será o maior rival do Palmeiras, porque esse é o Corinthians, mas é o time que rivaliza. Existe a tristeza pelo Super Mundial, mas uma coisa é fato. A gente não pode pegar a temporada do Palmeiras, falar que você não tá passando presta, pano, não. que o Abel Ferreira tem que ir embora. Ele falou que você tá passando pano. Não, que o Abel Ferreira tem que ir embora. Isso para mim é um discurso completamente descolado da realidade. A gente tem que entender que na hora do vamos ver, de fato, o Palmeiras não conseguiu mostrar desde a classificação para a final da Libertadores, o Palmeiras teve 33% de aproveitamento. É uma queda, assim, do coletivo do Palmeiras. Tá coletivamente o Palmeiras caiu, individualmente os jogadores caíram. Jogadores que brilharam durante a temporada, a exemplo do Flaco Lopes, que o senhor aqui chamava de Bebeto, Romário. Bebeto e Romário, mas eles pararam um pouco. Caiu no momento decisivo da temporada. O Palmeiras não conseguiu equilibrar durante a temporada inteira. Falaram essa até foi uma Messi. máxima da temporada. O senhor chamou ele de Messi. A máxima do Palmeiras na temporada foi um time que ou atacava muito bem ou defendia muito bem. O Palmeiras não conseguiu encontrar esse equilíbrio e aí a gente precisa falar também sobre um outro jogador, quando o Palmeiras se encontrou, que veio sem muita expectativa, mas se encontrou, que foi o Evangelista, também se machuca. Então, assim, eu acho que é decepcionante? É gosto de cabo de guarda-chuva? Tá um lixo, o Palmeiras é o pior time do mundo? Longe disso. Uma questão de ajuste. Ajuste fino. Pronto. Os jogos nessa reta final serviram, acho que servem para o Palmeiras e o palmeirense entenderem jogadores que não têm qualidade técnica, e eu não estou falando sobre a pessoa, se você segue no Instagram, se ele te segue, estou falando sobre qualidade técnica de estar no elenco do Palmeiras. A gente precisa falar sobre o Mikael, a gente precisa falar sobre o próprio Jeff Tech, que chegou agora, o Murilo, que é um jogador, não é nem sombra do que o Murilo já foi vestindo a camisa do Palmeiras. O Murilo tem falhado com muita frequência e outros jogadores que provaram nesse ano... Não, outros jogadores que provaram nesse ano que na temporada seguinte podem sim fazer frente ao Flamengo. O Flamengo, pelo investimento que tem, semelhante ao do Palmeiras. Mas não tá jogando nada o Palmeiras. O Flamengo tá voando. Sim, e é por isso que na temporada que vem deve continuar a hegemonia. E aí, o único comentário do Bubu que eu concordo é que cada vez mais o futebol brasileiro tá virando um futebol de 2 times. E esse foi o pedido de hoje, família Palmeiras. Vocês viram aí os comentaristas falando bastante sobre Gabriel Jesus, a informação aí que eles trouxeram. Será que ele pode pintar em 2026? Será que ele realmente perdeu espaço lá no Arsenal? Ele pode ser essa opção aí para o técnico Abel Ferreira. Lembrando que a gente tem aí Vitor Roque, Flaco Lopes como centroavantes, então teria que fazer um enxugue no elenco. A gente tem outros atacantes também, como o Bruno Rodrigues, enfim. Mas o Gabriel Jesus querer ir como uma luva do Verdão, só depende dele.
E ele sabe, ele é palmeirense, e no Brasil é só o Verdão mesmo, nenhum outro clube o interessa. Vamos aguardar aí o que vai ser a movimentação do Palmeiras, que a gente vai precisar se reforçar. Algumas peças também irão sair na próxima temporada para a gente realmente vir mais forte para poder brigar, chegar novamente em finais e conquistá-las, né? Porque esse ano não foi um ano bom, mas a gente ainda tem o brasileiro e faltam 2 rodadas e vamos com tudo aí. Beleza, turma? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.